Autoridades americanas investigam a queda de mais uma aeronave na Pensilvânia. Na Flórida, avião monomotor faz pouso de emergência no meio da rua. E no Brasil, uma pessoa é resgatada com vida após queda de avião em São Paulo. E o país registra o primeiro caso da nova cepa da Mpox. Essas e outras notícias agora no Brasil News. Boa noite. O presidente Donald Trump disse que espera resultados positivos das negociações dos Estados Unidos com autoridades ucranianas na Arábia Saudita. Trump falou com a imprensa no domingo a bordo do Força Aérea 1. Vamos ouvir. We're looking at a lot of things. We have big meetings coming up, as you know, in Saudi Arabia. We'll see if we can get something done. I'd like to get something done. A lot of people died this week, as you know, in Ukraine. Not only Ukrainians, but Russians. So I think everybody wants to see it get done. We're going to make a lot of progress, I believe, this week. Autoridades americanas e ucranianas já estão na Arábia Saudita para um encontro que deve acontecer nesta terça-feira. Essa é mais uma tentativa de acordo para o fim da guerra na Ucrânia, depois de uma reunião acalorada e fracassada entre Trump e Zelensky na Casa Branca. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA, vai investigar as causas de um acidente com um avião de pequeno porte na Pensilvânia. As 5 pessoas que estavam a bordo sobreviveram. As vítimas foram socorridas e levadas a hospitais da região. A aeronave caiu na área de estacionamento de um residencial de aposentados na tarde de domingo em Lancaster, logo depois que decolou. Ninguém se feriu no solo. Pelo menos uma dúzia de carros foram danificados. A gente lembra que no fim de janeiro, outro avião de pequeno porte caiu na Pensilvânia. Um acidente na Filadélfia matou 7 pessoas, incluindo uma criança que era transportada após tratamento médico. E a semana começou com chuvas e ventos em Orlando. Um tornado chegou a atingir uma estação de TV durante um programa matinal. A repórter Lorena Gomes tem os detalhes. O sistema de baixa pressão que chegou à Flórida Central trouxe uma mudança brusca nas condições do tempo na região. E por isso a semana começou com chuva e ventos que chegaram a 60 km por hora. Durante a manhã desta segunda-feira, um tornado foi registrado em Lake Mary. Uma estação transmitia um programa matinal ao vivo quando o fenômeno passou pelo prédio da emissora. A câmera externa do estúdio, que capta o trânsito, registrou o momento. O apresentador Brooks Garner chegou a pedir para os funcionários que entrassem no estúdio enquanto o prédio balançava e os detritos voavam do lado de fora. E uma adolescente de 16 anos foi sequestrada e morta por um casal depois de conhecer um homem na internet. Miranda Corsett foi atraída por Steven Grass, de 35 anos, em uma rede social no dia 14 de fevereiro. Segundo as investigações, a jovem foi ao encontro do suspeito na casa dele, em St. Petersburg. Ela teria retornado à casa de Grass no dia seguinte, onde também estaria a companheira dele, Michelle Brands, de 37 anos. Ainda de acordo com a polícia, a adolescente teria sido assassinada entre os dias 20 e 24 de fevereiro. Depois da morte, Grass teria levado o corpo da menina em um carro até a cidade de Largo, onde ela foi esquartejada. Depois, ele teria seguido para o condado de Hillsborough, onde jogou os restos mortais em uma lixeira. A polícia ainda trabalha para encontrar o corpo. Grass está preso desde o dia 5 de março por outros crimes, violência doméstica e posse de drogas. A companheira dele se entregou à polícia no sábado. E um avião monomotor fez um pouso de emergência no International Speedway Boulevard, perto do aeroporto de DeLand. De acordo com as autoridades, a aeronave teria sofrido uma falha no motor e acabou fazendo o pouso antes de chegar no aeroporto. 2 pessoas estariam a bordo, ninguém se feriu. E o avião também não foi danificado, mas o incidente causou muito trânsito na região.
E um brasileiro de 14 anos venceu a etapa da Flórida da Liga Mundial de Jiu-Jitsu. O campeonato aconteceu na semana passada em Orlando. O paulista Rafael Lucas venceu todas as 3 lutas que disputou. Nas redes sociais, o adolescente contou que foi a primeira competição dele e que ficou feliz ao levar a medalha de ouro para casa. Rafael disse ainda que a disputa foi muito importante porque lutou mesmo com uma pequena lesão e acabou saindo vitorioso. E olha a história de outro brasileiro. Esse se deparou com nada menos que 4 ursos, mas deu tudo certo. O vídeo foi parar nas redes sociais. O encontro inesperado aconteceu quando o brasileiro saía da casa de um amigo em Oviedo. Os 4 ursos circulavam pela rua e pela calçada. O registro foi feito de dentro de um carro e rapidamente viralizou nas redes sociais. As autoridades alertam que esses encontros podem ser comuns na Flórida, perto de florestas e parques naturais. Mas é fundamental manter distância e evitar qualquer tipo de interação. A seguir, no Brasil, uma pessoa é resgatada com vida após queda de avião em São Paulo. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. Agora você acompanha um giro pelas principais notícias do Brasil. 4 pessoas morreram e várias ficaram feridas num incêndio em um abrigo para pessoas em situação de rua em São José dos Campos, São Paulo, na madrugada desta segunda-feira. 2 homens e 2 mulheres morreram carbonizados. Segundo o Corpo de Bombeiros, 22 pessoas estavam no local. 6 não conseguiam sair sozinhas e foram resgatadas. Dos 18 sobreviventes, 9 ficaram feridos e foram levados ao pronto-socorro da cidade. O estado de saúde deles não foi divulgado. A PM acredita que o incêndio foi criminoso. Um homem de 42 anos foi preso em flagrante, suspeito de ter ateado fogo no abrigo. Ele teria praticado o crime após uma desavença com um funcionário do local. E uma pessoa foi resgatada com vida após a queda de um avião de pequeno porte no domingo, na aldeia indígena Peruíbe, no litoral paulista. A aeronave realizava um voo de instrução e havia decolado do aeroporto de Itanhaém por volta das 5h15 da tarde.
Quase 30 minutos depois, um alerta foi emitido. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 2 pessoas estavam na aeronave. O instrutor do voo morreu no local e o aluno foi encontrado ferido. Nenhum indígena se feriu com a queda do avião, informou a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. As causas do acidente vão ser investigadas. E a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou um dado alarmante na última semana. Só no mês de janeiro de 2025, quase 34 mil casos de roubo de celulares foram registrados no estado. Ou seja, por dia, uma média de 1.000 aparelhos são levados por criminosos. As vítimas enfrentam perdas financeiras e traumas. Apesar disso, alguns preferem não registrar boletim de ocorrência, gerando também uma alta taxa de subnotificação. Em algumas situações, a vítima chega a perder a vida por causa do aparelho. O caso mais recente foi a morte de um ciclista que chocou o país. Ele usava o celular em frente a um parque na capital paulista. Mesmo sem reagir, ele foi morto com um tiro a queima-roupa. Especialistas em segurança recomendam que as pessoas evitem o uso de celular no meio da rua. E por falar em celular, mas neste caso aqui do mais moderno e caro, o Tribunal de Justiça do Maranhão se envolveu numa polêmica depois que publicou um edital para aquisição de 50 smartphones do modelo iPhone 16 Pro Max para uso, acredite, dos desembargadores. O custo total da compra se aproxima dos R$600 mil, ou seja, cada aparelho custaria cerca de R$ 11.500. O TJ fez a justificativa que, abre aspas, precisa modernizar a comunicação e padronizar os dispositivos institucionais, fecha aspas. Bom, o estado do Maranhão tem o segundo menor desenvolvimento humano, o IDH do país. Isso significa que grande parte da população maranhense ainda enfrenta dificuldades de acesso à internet. E diante da repercussão negativa e críticas sobre a compra polêmica, o TJ do Estado divulgou uma nota afirmando que a licitação não significa compra imediata e que eles apenas querem assegurar a possibilidade de aquisição futura, caso haja necessidade. E o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso da nova cepa do vírus Mpox no Brasil. Confira. A paciente é uma mulher de 29 anos da região metropolitana de São Paulo que teve contato com um familiar do Congo, país africano, onde a doença é endêmica. O Ministério da Saúde confirmou o caso da doença aqui no país na sexta-feira. A nova cepa do vírus Mpox é conhecida como clado 1B. O Ministério ainda esclareceu que não foram identificados casos secundários até o momento e que possíveis contatos da paciente estão sendo rastreados pela Vigilância Sanitária de São Paulo. Até agora, apenas a cepa 2 do vírus tinha sido identificada no Brasil. Em 2024, o país registrou mais de 2.000 casos da doença. Neste ano, 115 casos já foram contabilizados até fevereiro. E até o momento, nenhuma morte foi registrada. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. A Coreia do Norte disparou vários mísseis balísticos nesta segunda-feira, depois que a Coreia do Sul iniciou exercícios conjuntos com os Estados Unidos. É a primeira vez que a Coreia do Norte lança mísseis desde que Donald Trump retornou à Casa Branca. Os lançamentos ocorrem depois que o Ministério das Relações Exteriores do país usou a mídia estatal para condenar os exercícios conjuntos do Sul com os Estados Unidos. O que eles chamaram de, abre aspas, ato provocativo perigoso, fecha aspas. Também neste dia, a Força Aérea da Coreia do Sul pediu desculpas pelo acidente da semana passada, quando 2 caças bombardearam por engano um vilarejo, ferindo pelo menos 29 pessoas. O bombardeio acidental aconteceu a cerca de 40 quilômetros de Seul, perto da fronteira com a Coreia do Norte. Os exercícios anuais conjuntos da Coreia do Sul com os Estados Unidos vão durar até o dia 20 de março, mas o treinamento com fogo real foi suspenso após a falha. E esta edição do Brasil News termina aqui.
mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.